Fala galera, ligado aqui no canal do BSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, sorteio da Libertadores. Já temos a divisão por grupos da glória eterna, da busca pela glória eterna. Vamos fazer uma análise aqui dos grupos dos brasileiros. Antes, like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Falando em Libertadores, estatísticas da Libertadores, o melhor lugar para você pesquisar, para você receber essas estatísticas é no app do Flash Score. Faz o seguinte, vem no primeiro comentário fixado desse vídeo, clica no link que tem nesse primeiro comentário, baixa o app do Flash Score, que é totalmente de graça, é de graça para baixar, de graça para usar, e aí com o Flash Score você vai ter tudo à sua disposição da Libertadores, estatística do time, de jogador, tudo isso de graça no seu celular, só vir no primeiro comentário fixado. Para quem não sabe, na noite de segunda-feira foi realizado aquele longuíssimo sorteio da fase de grupos da Libertadores. Nem podemos reclamar muito, porque esse sorteio já foi muito mais longo. Mas mesmo assim, ainda é longo, que deveria ser uma coisa papum, meia horinha. Deveria matar, mas demora. Antes tem o sorteio da Sul-Americana e tudo mais. E depois foi feito o sorteio da Libertadores. E os grupos da Libertadores estão aqui, né? Arte lá que o pessoal do Flash Score preparou. E aqui eu vou tentar dar uma analisada nos grupos, em especial os grupos dos brasileiros, para a gente dar aqui traçar um panorama. E vamos começar com o grupo A, o grupo que tem Botafogo, Estudiantes de La Plata, Laú, Universidade do Chile e o Carabobo da Venezuela. Esse grupo tem um componente importante que é o Botafogo precisa nos mostrar qual será a versão do Botafogo que a gente vai ver, especialmente agora, que vai começar o Campeonato Brasileiro no dia 30 e vai começar na semana seguinte a Libertadores. Porque até aqui o Botafogo do Campeonato Carioca, o Botafogo da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana não foi um Botafogo que nos tenha agradado, né? É um Botafogo que ficou muito tempo sem treinador, agora achou o Renato Paiva depois de uma busca aí grande do Textor. Um Botafogo que perdeu seus dois principais jogadores na janela. Os outros que saíram acho que não fazem grande falta, mas Thiago Almada e Luiz Henrique fazem muita falta. E a galera que chegou ainda ou não jogou ou quando jogou não conseguiu assumir a responsabilidade. É lógico que o Botafogo do Campeonato Carioca não será o Botafogo do restante da temporada, mas quão forte será esse Botafogo a gente vai precisar esperar para ver no Brasileirão, estreando no dia 30, quer dizer, o Brasileirão começando no fim de semana no dia 30, e na semana seguinte tem Libertadores. O grupo do Botafogo é um grupo em que o Botafogo pode tranquilamente projetar a classificação e talvez até em primeiro lugar. Acho que tem uma briga aí com o Estudiantes. A Laú, acho que vai correr muito por fora. E o Carabobo da Venezuela, acho que, de fato, realisticamente, não briga por muita coisa. O Estudiantes, ele se reforçou bem na janela. Trouxe o Alário, que não deu certo no Inter. Trouxe o Facundo Farias. Ele foi campeão da Copa da Liga Argentina no primeiro semestre de 24. Ganhou o troféu dos campeões, né, na disputa entre o campeão do campeonato da Copa da Liga e o campeão argentino, ambas em cima do Vélez. O time que é presidido pelo Verón, aquele mesmo, o Juan Sebastián Verón, ele pensa grande, pensa em quartas de final pelo menos. O técnico Eduardo Domingues conhece muito bem o time, comanda o time desde 2023 e nesse momento está brigando para ser líder do Campeonato Argentino. O Boca lidera com 23, o Estudiantes tem 19. Então é um bom time, é um time de qualidade, é forte jogando em casa. Então acho que merece a atenção aí do Botafogo. Os outros dois, o Carabobo, vice-campeão da Venezuela, estreia pela primeira vez, o Carabobo está jogando a fase de grupos da Libertadores, não deve oferecer muita resistência. A ideia, dito pelo próprio clube, é fazer a melhor campanha possível, que já seria um feito. E aí tem que ver o que acontece com a Laú. O começo da temporada da Laú não é bom, tem alguns jogadores importantes machucados, é um time muito instável. O destaque é o Arangues, aquele que jogou muito tempo no Bayer Leverkusen e jogou também no Internacional aqui, jogou bem durante algum tempo no Inter de Porto Alegre.
foi vice-campeão chileno, perdendo o título para o Colo-Colo, mas ganhou a Copa do Chile. Então, assim, é um time que vai correr por fora. O grupo B, que eu vou dar uma passada rápida, é o grupo do River, Del Valle, Universitário e Barcelona de Guayaquil. Tem aí um confronto local, né? O Independente Del Valle contra o Barcelona de Guayaquil. Na Libertadores, quem vem da pré, quem vem da terceira fase pode cair num grupo de time do mesmo país. Então, o Barcelona acabou caindo no grupo do Del Valle. O River, que trouxe o Gallardo de volta, contratou pra caramba, acabou caindo na semifinal da Libertadores sem oferecer resistência pro Atlético Mineiro. Não faz um bom começo de ano, mas tem time para melhorar. Então, acho que ali é favorito nesse grupo. E Del Valle e o Barcelona de Guayaquil, que eliminou o Corinthians na terceira fase, acho que brigam aí pela segunda posição. Vamos para o grupo C, grupo do Flamengo, né? O Flamengo que começa o ano com um grande destaque aí no futebol brasileiro, jogando muito bem, além de ser campeão carioca e campeão da Supercopa, jogando, tendo boas atuações dentro do plano de jogo do Felipe Luiz, dentro da capacidade de controlar o jogo, de dominar o adversário. Não perdeu sob o comando do Felipe Luiz, né? As derrotas do Flamengo foram lá com o time sub-20 no começo do Campeonato Carioca, foi campeão carioca, disputou vários clássicos, disputou oito clássicos na temporada, né? 3 na fase de classificação, mais o jogo da Supercopa, mais 2 jogos contra o Vasco, 2 jogos contra o Fluminense e não perdeu. São 6 vitórias e 2 empates nesses clássicos, né? Então, assim, é um ótimo começo de ano e que faz do Flamengo um dos favoritos ao título da Libertadores. No grupo C, ele não deve ter tanto trabalho assim. Agora, o Flamengo, ultimamente, mesmo com um time forte, andou passando perrengue em fase de grupos da Libertadores. Inclusive, na temporada passada, chegou a perder para o Palestino fora de casa, garantiu a classificação nos últimos 2 jogos, passou em segundo no grupo que tinha o Bolívar. Vamos ver se, com o Felipe Luiz, o time estica a corda, inclusive nos jogos de fase de grupos, porque nesse grupo o Flamengo tem condição de passar em primeiro. Pega o Táchira, da Venezuela, que é o atual campeão da Venezuela. O Táchira é um time que tenta ter posse de bola, mesmo não tendo tantos jogadores de qualidade assim. Então é um time chato de se jogar, porque ele sempre quer tentar controlar o jogo, sempre quer tentar ter a posse, ainda que não tenha tanto talento assim. Foi campeão venezuelano, nesse momento é vice-líder, mas tem a mesma pontuação do La Guaira, que é o líder. Mas no fim, o trabalho do Táchira é tentar ser agressivo, correr riscos, ter a posse, mas acaba faltando qualidade. O outro time do grupo é o Central Córdoba, que é um time argentino, um time pequeno, de Santiago del Estero. É estreante na Libertadores, ganhou a Copa da Argentina, batendo o Vélez na final por 1-0. É um time que joga num 3-4-3 bem consistente, especialmente quando joga em casa. Em casa, ele sai para jogar, é um time mais agressivo jogando em casa e é um time que aproveita muito bem a chance. Então isso o Flamengo precisa ter atenção. Mas vai estrear em Libertadores, vai jogar pela primeira vez nesse nível. Vamos ver se ele sente alguma coisa. Não tem nenhum grande destaque individual, mas tem um bom conjunto. E o terceiro time desse grupo é a LDU, que tem toda aquela questão que a gente conhece. Altitude de 2.800 de Quito, incomoda, não é igual La Paz 3.600, mas incomoda. O técnico, o Pablo Sanches, liderou o time ao título equatoriano do ano passado. A LDU foi campeã. Nessa temporada ganhou a Supercopa do Equador, batendo o rival El Nacional na decisão, mas até aqui não faz um bom começo de campeonato equatoriano, é só o 5º lugar. Os destaques da LDU: atrás, o goleiro Domingues, bom goleiro, pegador de pênalti. A gente viu isso em várias questões aí nas últimas competições sul-americanas, inclusive na final da Sul-Americana contra o Fortaleza. E na frente tem o Alex Arce, que é goleador. É um time muito perigoso porque ataca muito de forma direta. Então, o Flamengo, imagino que pode ter problema com a LDU, especialmente no jogo em Quito.
Mas diante desse grupo, o Flamengo é francamente favorito a liderar o grupo e talvez até com uma campanha muito boa para ir garantindo o direito de decidir em casa. Grupo D, que é o grupo do São Paulo. São Paulo tem muita coisa. Antes de olhar para os outros, o São Paulo precisa corrigir coisas dentro do São Paulo, com o trabalho do Zubeldia bem instável, mas mesmo assim, considerando esse grupo, vejo também o São Paulo como favorito para classificar. Ele pegou o Libertad, que é foi campeão do Campeonato Paraguaio no meio do ano, fez um péssimo segundo semestre, demitiu o técnico Ariel Galeano, no lugar dele ficou auxiliar o Sérgio de Aquino. E aí, em dezembro, o Libertad ganhou a Copa do Paraguai. DEM 25 começou jogando bem, liderando o campeonato, ganhou a Supercopa sobre o rival Olímpia e é um time que tem conseguido fazer boas atuações, apesar de ser um time bem veterano. E quando eu digo bem veterano, é bem veterano mesmo. A dupla de ataque, os dois principais atacantes, na verdade, não é dupla de ataque, os dois principais atacantes têm mais de 40 anos. Roque Santa Cruz, aquele mesmo que tem 43, e o Oscar Cardoso, aquele mesmo que tem 41. Tem outros dois jogadores bem conhecidos, o Martim Silva, que foi goleiro do Vasco aqui no Brasil, e o Martim Cáceres, o uruguaio, que jogou na Juventus e tudo mais. Ele é forte jogando em casa e projeta aí voltar ao mata-mata, caiu na fase de grupo da temporada passada. Pode incomodar. Outro time que o São Paulo conhece, o outro time do grupo o São Paulo conhece bem, que é o Tajeres, terceiro encontro desde 2019 entre Tajeres e São Paulo. Em 2019 o Tajeres eliminou o São Paulo na última fase de pré-Libertadores. No ano passado caiu no mesmo grupo do São Paulo e o São Paulo levou a melhor no balanço lá e passou em primeiro. O Tajeres está comandado pelo Cacique Medina, que passou recentemente pelo Inter, vem num ano ruim nesse momento. Apenas uma vitória em 9 jogos no Campeonato Argentino. Mas, recentemente, ganhou a Supercopa Internacional do River nos pênaltis. É um time que tem muita dificuldade para criar jogadas, então ele acaba precisando ter um bom aproveitamento, porque não cria muito. E os destaques, o Del Pietri, que passou pelo Fortaleza, não deixou muita saudade, e o Bustos, o Naruel Bustos, que também passou pelo São Paulo, também não deixou muita saudade. E o último é o Alianza Lima, que entrou na Libertadores como quarto colocado do Campeonato Peruano. Aí precisou passar por 3 fases de prévias, né? 3 fases, a primeira, a segunda e a terceira fase, que a gente chama de pré-Libertadores. Eliminou o Nacional do Paraguai, depois eliminou o Boca e eliminou na última o Deportes Iquique do Chile. Essa classificação do Alianza Lima em cima do Boca na Bombonera é o maior feito do futebol peruano de clubes em muito tempo. Em muito tempo. Então foi muito comemorado e tudo, mas agora tem que ver se consegue alguma coisa. O time é frágil, o trabalho do técnico Nestor Gorosito é de procurar muito os atacantes, veteranos também, Barcos 41, Guerreiro 40, são aqueles mesmo, o Barcos que passou pelo Palmeiras, pelo Grêmio, e o Guerreiro que passou pelo Corinthians, Flamengo, Inter, é aquele mesmo. É um time frágil e que vai ter que pedalar para conseguir classificar. Então, eu acho que aqui é São Paulo favorito e depois Tajeres e Libertad brigando pela segunda vaga. Grupo E é o grupo do Fortaleza. O time do Fortaleza não fez um bom começo de ano. O começo do ano do Fortaleza não é bom. Inclusive está tendo que dar a volta por cima lá para tentar ser campeão em cima do Ceará. Então o Vojvoda vai ter trabalho para fazer esse time começar a produzir, esse time passar a ter bons resultados e boas atuações. E caiu num grupo em que deve ter disputa pela vaga. Por quê? Porque ele caiu no grupo do Racing. O Racing é tido como a principal ameaça, pelo menos nesse momento, a principal ameaça ao domínio brasileiro na Libertadores. O time do Racing é muito bom, muito bem treinado pelo Gustavo Costas, campeão da Sul-Americana, campeão da Recopa, batendo Cruzeiro e Botafogo, respectivamente. Apesar dele não estar fazendo um grande começo de campeonato argentino, o Racing consegue virar muito bem a chave quando é competição sul-americana. Então, imagino que na Libertadores ele vá dar esse gás na Libertadores. O time é muito bom, equilibrado entre os seus setores,
faz ótimas transições, tem um volume de jogo excelente pelos lados, e aí se destacam Martirena pela direita e Salas pela esquerda, e tem ótima capacidade de construção por dentro, com Zuculini e com o Nardoni. Ele perdeu o Quinteiros, que era o meia, era o 10, mas trouxe o Zaratio, e o Vieto está fazendo muito bem esse papel que era do Quinteiros. O grande problema do Racing é que a janela do meio do ano talvez atrapalhe o Racing e talvez o Racing perca jogadores, porque tem muito jogador valorizado. Mas aqui, para mim, é o favorito a liderar o grupo. No caso aí, com esse cenário, o Fortaleza, ele teria que brigar pela segunda vaga com o Atlético Bucamaranga, menos, que ele está na Libertadores porque ganhou o colombiano do primeiro semestre de 24, mas a base daquele time se desfez. No atual colombiano, o Bucamaranga está jogando muito mal e só tem uma vitória em 8 jogos. Então, a tendência é o Bucamaranga, que não jogava a fase de grupos desde 98, a tendência é o Bucamaranga não brigar pela vaga. Pode surpreender, mas a tendência é essa. Então, ficaria o Racing favorito ao primeiro lugar, Fortaleza e Colo-Colo brigando pelo segundo lugar. O Colo-Colo é um time que tem 2 jogadores bem criativos no meio, Cláudio Aquino e Cepeda. É comandado pelo Almiron, que liderou o Boca à final da Libertadores de 23. Ele assumiu o Colo-Colo em 24, fez ótimo trabalho. Foi campeão chileno, levou o Colo-Colo às quartas da última Libertadores, caiu para o River vendendo bem caro. Então é um time difícil de ser batido, em especial quando joga na sua casa. Fortaleza e Colo-Colo têm um histórico já, né? Em 22, na Libertadores de 22, um venceu na casa do outro. O Colo-Colo ganhou na Arena Castelão e o Fortaleza ganhou em Santiago um 4-3, e essa vitória do Fortaleza serviu para o Fortaleza avançar para as oitavas e eliminar o Colo-Colo. Acho que, de novo, a tendência é a gente ver Fortaleza e Colo-Colo brigando de novo por essa vaga. Grupo G. O Grupo G, eu até botei na thumb, eu botei aqui, é um reencontro de Bahia e Internacional na Libertadores. Na Libertadores de 89, Bahia e Internacional se encontraram. Naquela época, os times do mesmo país ficavam no mesmo grupo. Um grupo, naquela época, era formado, eram 4, logicamente, mas era formado por duas duplas de cada país. Bahia e Inter caíram no mesmo grupo e o Inter eliminou o Bahia nas quartas de final. Então, assim, se eu não me engano, foi 1-0 em Porto Alegre e 0-0 em Salvador. Então, ele já tem esse histórico. E que curioso, né? O Bahia, voltando à fase de grupo da Libertadores pela primeira vez desde 89, vai reencontrar o Inter. O Inter é um dos principais times do Brasil na atualidade, fazendo um ótimo trabalho do Roger Machado. Em 2025, ganhou o Campeonato Gaúcho. É o único time da Série A que está invicto na temporada. Lógico, tem time que jogou o campeonato estadual com um time sub-20, o Flamengo jogou com sub-20, o Galo jogou e perderam. Mas, no todo, é o único time invicto da Série A em 2025. E é um time muito forte, jogando muito bem, muita qualidade. Alan Patrick voando na frente. Você tem Borré e Ener Valencia, o Alan Patrick voando na criação, Borré e Ener Valencia muito bem na frente. Então, um time muito qualificado, Bernabé jogando muito bem na lateral esquerda. Então, é um time muito forte. Entra sonhando ir longe na Libertadores. E o Bahia é um trabalho sólido também do Rogério Ceni, um trabalho que às vezes o Rogério é criticado até pelo torcedor, mas você vê que é um trabalho com início, meio e fim, você vê que ele sabe o que ele está fazendo. É um time que passou por 2 fases de pré-Libertadores, a segunda e a terceira fase. Não tomou gol nos jogos em casa, então tem conseguido ser consistente defensivamente, que às vezes era um problema no ano passado. Então é um time qualificado, investiu, tem jogadores de qualidade na frente, Everton Ribeiro, o Ademir é muito perigoso, o Lúcio Rodrigues, apesar de estar perdendo gols, tem muita qualidade, trouxe o William José para mudar o cenário do jogo. Então é um time interessante para a gente ver nessa volta do Bahia na Libertadores. Olhando aqui o cenário do grupo, Bahia e Inter estão com Nacional do Uruguai e Atlético Nacional da Colômbia. Eu acho plenamente possível Inter e Bahia passarem, os dois se classificarem. Acho que eles são favoritos a se classificarem, acho melhores do que Nacional e Atlético Nacional,
precisaria ver se seria quem seria primeiro, quem seria o segundo, na teoria. O Nacional, muito tradicional, o Nacional do Uruguai, caiu nas oitavas do ano passado para o São Paulo. No atual Uruguai, até aqui, em 7 jogos, ganhou 3, empatou 3 e perdeu uma. É um time que joga para frente, é um time que busca o gol. Tem como destaque lá o Nico Lopes, ex-internacional, pode correr o risco aí de uma lei do ex. Num grupo tão equilibrado e com Bahia e Inter tão forte, o Nacional pode até incomodar, mas ele vai ter que se desdobrar, vai ter que jogar muito para fazer isso. O Atlético Nacional, ele tem um começo de trabalho de um técnico novo, o Javier Gandolfi, tem 44 anos, ganhou a Supercopa da Colômbia nessa temporada, ganhou do Atlético Bucamaranga, que está lá no grupo do Fortaleza. No atual colombiano é vice-líder, muito perto ali da liderança, e começa a Libertadores pensando em ir ao mata-mata. É o plano do Atlético Nacional, que não jogou na Libertadores passada. Para isso vai ter que se desdobrar, vai ter que ser muito eficiente. O Atlético Nacional, historicamente, é um time que perde muitas oportunidades e principalmente vai ter que ser forte jogando fora de casa. Os destaques são o Ospina, aquele mesmo, que jogou no Napoli, no Arsenal, e além do habilidoso meia Cardona, que às vezes some do jogo, e o atacante Morelos, aquele mesmo que a torcida do Santos não pode ouvir falar. Na boa, acho que Inter e Bahia passam. E para fechar o grupo H, eu passei um grupo aqui, não passei? Não, é o grupo G, né? Para fechar o grupo G, é o grupo do Palmeiras. E o Palmeiras caiu com alguns conhecidos recentes dele. Caiu com o Bolívar. O Bolívar tem altitude de 3.600 de La Paz. É sempre um problema, ainda mais com o Bolívar tendo um time bom. O time do Bolívar é bom. Para os padrões bolivianos é bom. Atual campeão boliviano. A gente lembra que deu muito trabalho para o Flamengo no ano passado. Ganhou as duas do Flamengo em La Paz. Acabou caindo para o Flamengo no saldo de gols nas oitavas de final. É um time que explora demais o jogo direto e isso torna ele bem perigoso. O trabalho do Flávio Robato tá lá desde 2024, janeiro de 24. É um time muito bem treinado, um time que tem conjunto e é perigoso, especialmente lá no Morro. Acho que briga pela segunda vaga do grupo. O Sporting Cristal entrou na Libertadores como vice-campeão peruano. Começou 2025 bem mal, jogando muito mal. É apenas o 8º do campeonato peruano. É um time frágil tecnicamente. O principal destaque é aquele atacante que passou pelo Peñarol, o Cauteruccio, que é o cara mais perigoso na frente. Mas é um time frágil, tanto defensivamente quanto tecnicamente. Não acho que brigue pelo grupo. A outra vaga do grupo, e aí considerando que o Palmeiras fique com uma, eu acho que fica entre Bolívar e Cerro Porteño. O Cerro com o Palmeiras tem uma questão aí que agora, recentemente, 2 semanas, na Libertadores Sub-20, o Luigi, atacante do Palmeiras, teve contra si praticado um ato criminoso de racismo na cara dele, e ele botou a boca no trombone, falou no microfone da Conmebol que era uma vergonha. Isso gerou muita repercussão, gerou uma punição daquelas que a Conmebol faz, para mim, faz de conta, de $50 mil de punição para o Cerro, e jogar na Libertadores Sub-20 com portões fechados. Foi essa a punição. O Palmeiras denunciou o Cerro, a Leila, em protesto, não viajou para o sorteio que foi no Paraguai. Então, isso daí gerou um clima, e logicamente o Palmeiras não tem culpa nenhuma, porque o jogador do Palmeiras foi atacado de forma racista, mas isso gerou um clima complicado ali pro jogo. Na bola, o Cerro tá com um desempenho muito irregular, começou o Campeonato Paraguaio muito irregular, 4 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, um time com muita dificuldade para fazer gol, são apenas 12 gols em 9 partidas. Tem como destaque o Gatito Fernandes, que foi campeão da Libertadores com o Botafogo, é o goleiro titular do Cerro atualmente, e o volante Pires da Mota, aquele que também não deixou saudade na torcida do Flamengo, mas que no Cerro joga até mais para frente, faz gol de vez em quando. Acho que com isso aí, o Cerro briga pela segunda vaga com o Bolívar, porque para mim o Palmeiras é favoritaço a ser primeiro colocado desse grupo, mesmo ainda o Palmeiras querendo achar a sua melhor forma no jogo, em 2025, vai precisar virar, se quiser ser campeão paulista, vai precisar virar contra o Corinthians dentro da Neoquímica Arena. O Vitor Roque chegando agora, outros reforços que chegaram, então, mas
pela solidez do trabalho, pela forma como o Palmeiras consegue tirar uma eficiência do time na Libertadores, pelos reforços, com chegada de Vitor Roque, chegada de Emiliano Martínez. Então, assim, pela capacidade de qualidade desse time, Facundo Torres, que faz um bom ano até aqui, o Palmeiras é muito favorito para ser primeiro nesse grupo. E para fechar, é um grupo que não tem brasileiro, Peñarol, Olímpia, Vélez e o San Antonio Bulu. Aí acho que é uma briga boa de 3 para 2 vagas, né? Acho que o San Antonio, que é estreante, acho que vai ali ver o que ele vai fazer, o Ramar, e ali acho que tem 3 para 2 vagas. O time do Peñarol faz um péssimo começo de campeonato uruguaio. O time do Vélez é um bom time. Acho que nesse cenário aqui o Vélez é o favorito, mas ali você tem Peñarol, Olímpia e Vélez, 3 brigando para 2 vagas. É esse o cenário. 25 minutos de vídeo, analisando quase tudo aqui. Passamos muito bem por essa análise. Quero agora a sua opinião. Quem vai classificar? Diz aqui embaixo nos comentários, diz aí. Grupo A, fulano e Beltrano. Grupo B, diz aqui embaixo nos comentários para a gente trocar uma ideia. E, claro, deixa o like, se inscreve no canal, sininho das notificações, primeiro comentário fixado do vídeo. Quer todas as estatísticas da Libertadores? Vai no app do Flash Score, primeiro comentário fixado, só clicar no link e fazer o download de graça. Você não paga nada nem para baixar, nem para usar. Assim, o Flash Score facilita a sua vida, já facilita muito a minha. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.